Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esse painel dos diálogos ABMed na Hospitalar. Meu nome é Adriano Caldas, eu sou vice-presidente da América Latina e gerente-geral, General Manager da GERB no Brasil e vice-presidente do Conselho de Administração da ABMed, que é a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. E eu gostaria de dizer que é uma honra e é um prazer estar aqui moderando esse painel com os ilustres expositores. O painel Transformação Digital e Tecnologias de Precisão no segmento de equipamentos e dispositivos médicos. E aí a pergunta é o que vem por aí. E talvez a pergunta seja também o que já está por aqui, né? E que a gente já está vendo acontecer. Essa chamada quarta revolução industrial, ela apresentou ao mundo um conjunto de tecnologias de vanguarda, e a gente tem aí no meio disso a inteligência artificial, a internet das coisas, big data, manufatura aditiva, robótica avançada, nanotecnologia, e a lista vai longe, que assim como em outros setores, elas foram colocadas a serviço da saúde. E é sobre essa aplicação especializada que a gente vai debater hoje, trazendo à luz vantagens, desvantagens, barreiras, riscos na adoção dessas tecnologias disruptivas no segmento de saúde, de equipamentos, dispositivos médicos e a importância para os serviços, para os sistemas de saúde, para os profissionais de saúde, principalmente para os pacientes, né? Participarão desse debate o professor Giovanni Guido Cerri, que ao longo de sua carreira é até difícil a gente fazer um mini currículo, é uma honra tê-lo aqui, professor, muito bem-vindo. Foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo, ocupou cargos de liderança em diversas instituições, como professor titular da Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, já liderando o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, FAPESP, World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology, é autor de mais de 15 livros, mais de 280 trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e estrangeiras, foi agraciado com mais de 30 prêmios, dentre eles o Prêmio Jabuti de Literatura, e no Complexo HC, o professor Giovanni é líder do Conselho do Instituto de Radiologia, do INRAD, e do Conselho do Inovação, do Inova HC. Também presidente do Conselho do ICOS, do Instituto Coalizão Saúde, e líder do diagnóstico por imagem do Hospital Sírio-Libanês. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Também participará deste painel o Eli. Espero falar corretamente, Eli, não te perguntei, Schwark, que é médico formado pela Faculdade de Medicina do ABC, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é cardiologista e cardiologista pediátrico pelo Hospital do Coração, HCOR, e atualmente o Dr. Eli é líder médico de Informatics Latam na Philips e professor de pós-graduação na FIA Business School, conta com um Green Belt Value Based Healthcare, certificado pelo Centro Europeu, também é membro do Comitê de Inovação e Tecnologia da ABMed, da Associação Brasileira de Indústria de Tecnologia para a Saúde, e do Comitê de Inovação da Dutch Brazilian Chamber of Commerce e do Conselho Brasileiro de Executivos de Saúde. Tá? Além do professor Giovanni e do Eli, a gente tem o Fabrício Campolina, que é uma referência no setor quando a gente fala de tecnologia, de inovação, de transformação digital, e atualmente é presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil. O Fabrício é graduado em Ciência da Computação pela UFMG, possui ainda o MBA em Administração de Negócios pela Duke University, e foi também presidente do Conselho da ABMed por 2 biênios, onde ele liderou o processo de reposicionamento estratégico da associação e é um membro desde a fundação do Instituto Coalizão Saúde e liderou o grupo de trabalho em Value Based Healthcare, em cuidado de saúde baseado em valor. E, para completar esse painel, a gente tem o Manuel Coelho, que tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de estratégia de negócios e marketing em diversos segmentos do mercado. O Manuel Coelho, hoje na Siemens Healthineers, desenvolveu sua carreira sobretudo em empresas multinacionais, atuando em países da Europa, da América Latina, da Ásia e América do Norte, e atualmente atua como head da divisão de Enterprise Services na Siemens Healthineers e é coordenador do Comitê de Tecnologia e Inovação da ABMed,
Ele é engenheiro de produção, professor nos programas de MBA da Fundação Getúlio Vargas, além de ser doutorando na área de inteligência artificial. Tenho uma suspeita que ele vai falar um pouco sobre isso, aplicada à radiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, após apresentar os nossos painelistas, expositores, eu queria, para iniciar os trabalhos, passar a palavra para o professor Giovanni, que vai apresentar o material para nós, e depois a gente volta para que cada um possa fazer seus comentários e a gente abrir para perguntas entre o time e perguntas que vocês queiram fazer para nós. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer muito o Adriano Caldas pela introdução aí, como representando a ABIMED, né? A ABIMED é uma que faz parte do Instituto Coalizão Saúde, né? Que reúne o setor produtivo da saúde. E é um prazer aqui estar junto com o Eli, com o Fabrício, com o Manuel, todos amigos e colaboradores de longa data aí. Muito bom, eu queria falar um pouco sobre o nosso núcleo de inovação, né? O núcleo de inovação do InovaHC. Nós estamos aqui no maior hospital da América Latina, e que sempre teve 3 grandes pilares: o pilar da assistência, da educação e da pesquisa, né? E alguns anos atrás nós introduzimos o 4º pilar, que é o pilar da inovação, né? Nós consideramos hoje a inovação um pilar essencial para qualquer empresa moderna. O Inova, ele tenta viabilizar soluções e negócios inovadores que atendam demandas da saúde. Nós temos também um compromisso social, né? Então, nós, em primeiro lugar, queremos criar, né, promover a cultura de empreendedorismo e inovação. Nós achamos que, para o desenvolvimento do país, essa cultura é fundamental, né? Nós mapeamos desafios, nós participamos do co-desenvolvimento e validação de tecnologias e também conectamos os vários atores do ecossistema de inovação em saúde. Os nossos valores são o empreendedorismo científico, o compromisso com o Sistema Único de Saúde, o foco no usuário, a inovação baseada em evidências, a cooperação, né? Cooperação muito importante, as parcerias público-privadas, e a multidisciplinaridade, né? A inovação só se faz com a colaboração entre diversos profissionais, né? A inovação surge muito de uma colaboração entre médicos, engenheiros, economistas, arquitetos, né? Então é uma colaboração do time de saúde com outros profissionais. Nós atuamos nesses 3 pilares, né? A cultura da inovação, o co-desenvolvimento tecnológico e a conexão do ecossistema. São os pilares que são fundamentais para o InovaHC. E temos alguns programas, né? Destacamos um programa que é o Incube, que é um programa de capacitação e apoio à inovação para empreendedores internos do complexo HC, seja profissionais ou estudantes. E temos o Impulse, que é voltado para fora, que são programas de inovação e aceleração de negócios para inovadores da área da saúde, que ou venham fazer parte do nosso hub ou venham utilizar o HC como um test bed. Então, o nosso hub de inovação é um hub aberto, né? Nós recebemos, né, iniciativas inovadoras de todo o país. Em relação ao co-desenvolvimento tecnológico, nós vemos aí um grande número de parceiros, né? Vários aqui fazem parte da MIBED, e inovação só se faz com parceria, né? Então, ninguém consegue fazer inovação sozinho. E cito alguns exemplos desses projetos que foram feitos em parceria. Esse é um projeto importantíssimo, que é uma plataforma de conectividade para pacientes que realizaram um transplante de medula óssea, né? Esses pacientes são pacientes muito sensíveis, né, à infecção,
Então, nós criamos um programa para eles, uma jornada para eles. Eles estão sempre em contato com profissionais de saúde, no acompanhamento em relação ao uso de medicação, ao retorno do hospital, a eventuais dúvidas. Então, essa é uma plataforma inovadora, né? Uma plataforma tecnológica. Existem alguns outros exemplos, né? Os projetos sempre olham a questão, a importância social, né? E a viabilidade econômica. Nós temos aqui um software que para exames de mamografia, para evitar a repetição de exames de mamografia, muitos exames de mamografia acabam sendo repetidos desnecessariamente. Nós temos um neuroestimulador, né, que é um equipamento que ajuda a reabilitação com pacientes AVC. Nós temos um medicamento que ajuda para a apneia do sono. Em outras tecnologias, temos um dispositivo para lavagem urológica extremamente útil, uma prótese biliar, né? E esse software PUPA, que acompanha a jornada do paciente bariátrico, que é um paciente também extremamente complexo de ser acompanhado, e esse software ajuda o paciente a vencer suas dificuldades, ajuda na dieta, nas orientações. Esse é um exemplo de um projeto inovador, né? Nós somos pioneiros na utilização do 5G, né, na saúde. Foi um projeto muito desafiador, né? Nós conectamos, inclusive, regiões da Amazônia, né? Inclusive as comunidades indígenas, onde nós, quando desenvolvemos o projeto de saúde digital, nós descobrimos que a conectividade é fundamental, por isso que nós nos desenvolvemos um projeto 5G. E esse projeto é um exemplo, né, de como a colaboração, né, em projetos inovadores é fundamental, né? Ou seja, envolver parceiros diferentes, com expertise diferentes, para poder viabilizar um projeto que nós consideramos fundamental para a inclusão, né, de muitos pacientes no país que têm dificuldade de acesso à saúde. O terceiro pilar é a conexão do ecossistema. Então, o InovaHC conecta, né? Conecta as aceleradoras, o governo, a academia, as empresas. Então, como deve funcionar um ecossistema. O ecossistema tem que justamente fazer essas pontes com a sociedade, né? E só assim nós vamos conseguir avançar e transformar o Brasil como um líder de inovação na saúde. Esse é o nosso hub, né? Aqui nós temos as startups que vêm de fora, que se alojam no nosso hub. Essa convivência é uma convivência muito interessante. Muitas vezes as startups têm ideias complementares, uma ajuda a outra. E hoje nós temos essa estrutura, que é a estrutura da saúde digital, esse hub, né, para as startups, um laboratório de inteligência artificial que fizemos em parceria com a Siemens e um laboratório de cirurgia robótica, né, e vamos criar mais laboratórios à medida que os projetos forem caminhando. E dentro dessa nossa trajetória, nós hoje temos 14 startups residentes no nosso hub de inovação, já tivemos 75 health techs passando pelo nosso hub e realizamos 80 parcerias nesses últimos 3 anos. Desenvolvemos algumas soluções de saúde muito importantes, muito relevantes, como o sistema de rastreabilidade de medicamentos para a Anvisa, esse projeto 5G, que hoje foi adotado, inclusive pelo governo federal. Quando nós falamos um pouco do que está por vir, né, como nós enxergamos um pouco a questão do futuro, eu dividiria em 2 partes, né, a transformação digital e as tecnologias de precisão. Tá? A transformação digital é algo que foi muito impulsionado durante a pandemia, né? Nós conseguimos incorporar a cultura da transformação digital, e eu digo que saúde digital
será o maior impacto na saúde nessa próxima década, né? Saúde digital pode melhorar o acesso dos pacientes ao sistema de saúde, reduzir a desigualdade do sistema da saúde e, ao mesmo tempo, melhorar a sustentabilidade, porque é uma tecnologia que reduz o custo da saúde e não aumenta como usualmente as novas tecnologias fazem. Então, essa adoção, né, integração de tecnologias digitais é fundamental para o sistema de saúde, né? Felizmente já existe a compreensão, né, de governo, tanto o governo federal criou, por nossa sugestão, uma secretaria de saúde digital. O governo estadual também está implementando uma política de saúde digital no estado. Essa transformação digital permite, né, o acesso a informações e dados em tempo real, por isso que é importante a conectividade 5G. Melhora muitíssimo a eficiência operacional. A saúde pode ser muito mais personalizada e existem uma redução de erros e tomadas de decisão. O projeto que nós desenvolvemos foi em parceria com o governo da Grã-Bretanha, que já tinha uma experiência maior nessa área, os pacientes avaliam, né, a saúde digital com mais de 85% de ótimo e bom, ou seja, o NPS da saúde digital supera o atendimento presencial na nossa rede de saúde, o que é muito interessante, né? Mostra que aquele preconceito que havia em relação à saúde digital é um preconceito totalmente superado. Mas essa jornada ela pode evoluir muito, né? Porque nós temos, é claro, a questão da tecnologia de comunicação, né? Das consultas, mas ao lado das consultas tem toda essa possibilidade de monitorar essas consultas por devices, por um instrumental que faz com que essa consulta seja muito mais rica, muito mais precisa, né? É muito importante também a questão do cuidado do paciente, né? Que a experiência do paciente seja uma experiência agradável, humanização, menos erros, né? Utilizando tecnologia e dados, utilizando inteligência artificial, interoperabilidade, conectividade e permitindo que as informações dos pacientes, que são do paciente, sejam digitalizadas, sejam compartilhadas quando necessário, com rapidez e segurança. E as tecnologias de precisão. As tecnologias de precisão visam principalmente a segurança do paciente, né? Resultados mais confiáveis e aplicações eficazes. Essa, eu diria que é a transformação tecnológica que acompanha a saúde digital nessa próxima década, né? Melhora o tratamento, o monitoramento dos pacientes e melhora muito a qualidade do diagnóstico, né? A associação de inteligência artificial com o diagnóstico impulsiona, né, essa tecnologia de precisão, né? Criando um novo ambiente para a segurança do paciente, reduzindo erros, né, e melhorando a eficiência. Nessa questão das tecnologias, eu destaco, evidentemente, como radiologista, a questão do diagnóstico. Hoje, a inteligência artificial já está incorporada a diversos exames, como a mamografia, ajuda a reduzir o erro, a perda, né, de casos de câncer de mama, a hemorragia intracraniana, fraturas, nódulos pulmonares e esse é só o começo, né? A inteligência artificial cada vez mais vai fazer parte do dia a dia do radiologista. E também, na questão do diagnóstico, a integração das diversas especialidades, a integração dos dados de imagem, com o do exame anatopatológico, com o laboratório. O médico cada vez mais vai poder ver o todo e não só cada parte em separado. Então vai poder ver o exame radiológico, integrado o exame anatopatológico, integrado o exame de laboratório e vai ser muito mais fácil, né, para que o médico possa decidir a conduta em relação a determinado paciente. O monitoramento remoto também
é algo de grande impacto à medida que nós caminhamos com a saúde digital. Nós precisamos transformar a teleconsulta numa teleconsulta monitorada, né? Fazendo que, ao mesmo tempo que o médico entreviste o paciente, o médico ou profissional de saúde entreviste o paciente, ele possa também acompanhar informações clínico-laboratoriais relevantes, né? Os biosensores, dispositivos implantáveis, IoT médicos, né? Então, esta é uma área que tem enormes oportunidades na inovação, né? A questão da robótica também, as cirurgias laparoscópicas guiadas. Um dia nós vamos poder realizar uma cirurgia robótica com o médico aqui em São Paulo e o paciente sendo operado em Manaus. Para isso também a conectividade é fundamental. E a questão dos serviços e cuidado, né? A questão de plataformas abertas, das tecnologias onipresentes e cuidado ao paciente 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma contínua. Então, cada vez mais o paciente pode ser monitorado de forma contínua e segura, o que até hoje isso não pode ser feito. E lembrar um pouco que a disrupção tecnológica ela caminha dentro de um crescimento, né? E a saúde digital, né, a teleconsulta, caminhou bem nesse trajeto, né? Nós tivemos um tempo de decepção, né, onde a teleconsulta foi muito criticada, né, a saúde digital foi muito criticada. Depois tivemos a disrupção, que foi muito impulsionada pela pandemia, e à medida que essa tecnologia disruptiva avança, né, o custo cai, né, e ela se democratiza, né, e eu acho que nós estamos justamente nesse ponto de poder levar saúde digital, principalmente num país continental como o nosso, para todos, né, e justamente reduzir a questão da desigualdade. Então, essa é uma idade aí da disrupção tecnológica, né, quando ela se democratiza. E eu cito algumas das tecnologias que eu acho que merecem atenção, né, nesse futuro. Inteligência artificial, machine learning, isso é avassalador o avanço, né, da inteligência artificial, Obrigado. Das possibilidades que nós temos do uso atual e do uso futuro. Automação e robótica. Lembro que cybersecurity é algo cada vez mais presente, né, uma preocupação mais presente em qualquer empresa da área de saúde. Nós acompanhamos recentemente problemas muito sérios com hospitais e laboratórios, né? A impressão 3D que pode ir até a impressão de tecidos, né? Então, esse é um campo que pode evoluir de forma extraordinária. A realidade virtual é aumentada, que passa um pouco por aquela primeira fase, né, de decepção, mas certamente vai vir forte no futuro. E eu destaco aqui esses 3 tecnologias, que é a transcrição automática dos dados, as novas ferramentas de trabalho remoto e assistentes virtuais por voz, que estão muito relacionados com a inteligência artificial regenerativa, né? Então, aqui são tecnologias que certamente vão poder evoluir muito com os novos progressos da inteligência artificial. Eu diria que essas tecnologias nós temos que fazer atenção, porque acho que tem muito potencial. Laboratórios em casa, que ajudariam a monitorar os pacientes, né, dando informações laboratoriais pontuais em doentes crônicos, né? Os modelos de negócio direct to consumer, os dados do paciente, né, cada vez mais que esses dados sejam acessíveis, né? O Open Health, né? É importante que esses dados de pacientes que hoje estão perdidos, né, em vários laboratórios, hospitais, possam ser integrados, né? Os processos doctorless, né? Nós sabemos que muita coisa pode ser feita sem a presença do médico, né?
para que o médico se concentre em atividades realmente essenciais. Cidades de saúde, né? O conceito de uma cidade saudável, onde a saúde do cidadão seja o foco principal, né? E aí eu sempre chamo muita atenção na questão da sustentabilidade, que a saúde tem que se engajar, entre elas sustentabilidade ambiental. Comentava há pouco que 5% das emissões de carbono vêm do setor saúde, principalmente dos hospitais. E eu acho que essa é uma responsabilidade que os hospitais têm de reduzir a emissão de carbono. E pode ser, né, que neuropróteses, computação quântica, AI Doctor, né, primeira consulta só com inteligência artificial, sem passar pelo médico, pode ser que sejam tecnologias futuras. Então, essa é a nossa proposta. Vamos tentar, de forma colaborativa, inovar juntos, e vejo que a saúde tem um potencial gigantesco de crescer com novas tecnologias, mais novas tecnologias que possam beneficiar o paciente. Que eu acho que o centro da saúde é o paciente, não é o hospital, não é o profissional de saúde. Então, acho que essa visão, né, de mudar, né, o foco do hospital para o paciente é muito importante nessa transição tecnológica. Muito obrigado. Agora sim? Perfeito. Bom, professor, obrigado. Eu estava anotando uma série de coisas e eu acho que a gente vai precisar pedir mais tempo aqui para poder... Porque cada um desses temas dá para a gente falar muito. Eu fiquei realmente muito impressionado pela visão completa que o senhor nos passou de tudo que já está acontecendo, que está sendo feito, não só no complexo do HC de São Paulo, mas, de certa forma, no mundo. E para a gente continuar, eu acho até para a gente poder, de repente, ouvir a todos os expositores e abrir para perguntas, eu queria passar a palavra, então, para o Eli, que pode completar um pouquinho agora na visão de quem está do lado da indústria, das tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que você está vendo, Eli, nessa área, e pensando em tudo que a gente acabou de ver, que o professor Giovanni nos falou, o que você gostaria de compartilhar com a gente? Muito boa tarde. Um enorme prazer estar aqui representando a Philips e parabenizar por ter aqui, neste painel, provavelmente a resposta para os problemas da saúde, onde a academia, as indústrias, a inovação e as instituições devem trabalhar juntos, não é mesmo? O mercado de saúde é um mercado fragmentado. 30% da população da América Latina não tem acesso à saúde básica. Nós vivemos questões de sustentabilidade importantes. Numa linguagem técnico-científica avançada, o mercado da saúde não é para amadores, não é, professor? Ainda mais, nas últimas décadas, vem se consolidando um novo modelo de assistência, centrado no indivíduo, com o fortalecimento de uma equipe multiprofissional e exigindo de nós um cuidado transversal extra-hospitalar. Nós temos novas demandas nesse mercado. Acredito que é inevitável aqui declarar que nós temos um potencial conflito de interesses, já que vários players têm percepção de valor diferente. Para o paciente, o valor é ter acesso, rapidez, menor custo, melhores experiências. Para o profissional de saúde, facilidade no seu dia a dia, garantir sua margem. Para as empresas que aqui estão desenvolvendo, diferenciação, market share. E para as fontes pagadoras, menor custo, rastreabilidade. Realmente, nós vivemos num potencial conflito de interesse todos os dias na saúde. A resposta para harmonizar esse ambiente tão complexo é a tecnologia. A tecnologia é capaz de fornecer para os pacientes acesso através do teleatendimento. É capaz de fornecer
a melhor decisão clínica através de suportes, Clinical Decision Support, baseado em evidência, gerando valor. É a saúde que é capaz de diminuir custo, porque garante escala e homogeneidade de processo, já que nós vivemos num ambiente absolutamente heterogêneo. A tecnologia é a resposta para a maioria desses problemas. Não à toa estamos aqui numa arena para falar de tecnologia, não é mesmo? Se a gente resgatar aqui a equação de valor, e de valor a gente já tem alguma experiência, o valor ele está ligado à experiência do usuário, aos resultados, inversamente proporcional ao custo de todo esse processo, e tem um detalhe na saúde, que é a pertinência. Pertinência na saúde ou é 0 ou é 1, é binária. Ou aquele exame, ou aquele medicamento, ou aquela cirurgia deveria ou não estar junto daquele paciente. E a tecnologia vai trazer melhores experiências para pacientes. Vai trazer pertinência quando traz knowledge management, numa gestão de conhecimento, disponibilidade de suporte à decisão clínica. Certamente a saúde vai estar muito impactada nas próximas décadas, não é, professor? Na adoção de toda essa tecnologia. Tem um fator aqui para garantir o paciente no centro do cuidado. A interoperabilidade é essencial. Todos os dados que nós produzimos ao longo da vida, seja de wearable, seja de exames, cirurgias, laboratório, entre outras, estão em linguagens diferentes, plataformas diferentes, softwares diferentes, equipamentos diferentes. Sem a interoperabilidade, nós não conseguiremos ultrapassar as barreiras físicas das instituições. A interoperabilidade é o enabler para a gente atingir o que a gente tanto quer na saúde. Vou falar um pouquinho agora da visão da Philips. Eu sou responsável da parte de softwares, portanto, eu vou trazer um pouquinho a visão de soluções aqui. Mas a Philips tem um conceito de Health Continuum. Ela desenvolve equipamentos e softwares pensando na horizontalidade da nossa vida como pessoa. Quais são os pontos mais marcantes aqui para trazer aderentes a essa discussão? O prontuário eletrônico, ele é a porta de entrada para a transformação digital. A maioria dos hospitais começa a sua jornada aderindo a um EMR, a um prontuário eletrônico. E o próprio prontuário eletrônico é o backbone, é a espinha dorsal para horizontalidade, porque é nele que deveriam estar todos os dados da vida. O valor na cadeia da saúde existe quando a gente toma decisões baseadas em dados. Quanto mais próximo da tomada de decisão clínica ou gerencial, maior o valor que a gente adere na cadeia. Vejam o quanto o prontuário eletrônico é simbólico dessa transformação, seja para os iniciantes, seja para quem já está investindo pesadamente em plataformas de interoperabilidade, além de o prontuário conter o suporte à decisão clínica, da mesma maneira que a inteligência artificial traz para Radiology Informatics. Como hoje a gente tem pós-processamento avançado, muito baseado em inteligência artificial, que diminui o tempo, que facilita a vida dos radiologistas e aumenta a assertividade do diagnóstico. Esses são pontos legais para compartilhar aqui com vocês. Existe outro tema, que é a especificidade de softwares na saúde. Nem tudo se encaixa no EMR ponta a ponta. Existem fluxos específicos para linhas de cuidado específicas. Cardiology, Radiology Informatics, Digital Pathology, são todas linhas que nós investimos, plataformas end-to-end, para que o usuário, que é tão específico, consiga usar todos os dados para melhor tomada de decisão. E para onde esses dados devem drenar?
para o prontuário eletrônico novamente. Veja como o prontuário ele permeia, só que tudo isso funciona através da interoperabilidade. Volto no tema aqui da interoperabilidade como importante. Faltou um detalhe nessa equação, que é pessoa. A transformação digital ocorre depois da transformação analógica, que somos nós. A gente tem 3 níveis básicos de tecnologia em saúde: a dura, a intermediária e a mole, né? Pode ser grosseiramente como equipamentos, gestão de software e conhecimento e pessoas. É uma ilusão achar que a transformação digital começa pelo hard, ela começa pelo soft. Nós, pessoas, revendo o processo, nos aproximando, como nós podemos nos aproximar nesse mundo através da tecnologia. E aí a Philips desenvolve portais para aproximar pessoas, aproximar pacientes das instituições, pacientes de médicos, médicos das instituições. Então esse é o olhar da Philips de uma maneira muito, muito breve aqui para compartilhar com vocês. A Philips acredita, trabalha e investe num ecossistema aberto e colaborativo. Nós já temos agora estruturado um sistema de APIs para que esse prontuário eletrônico possa não só garantir a continuidade do cuidado, como garantir novos modelos de negócio. Porque enquanto nós aqui não encontrarmos novos modelos de negócio em parceria, essa equação não tem resposta. E vale a pena declarar que nós trabalhamos fortemente em Open Innovation. Então, tenho certeza que muitos dos que estão aqui nos ouvindo em breve estarão embarcados aqui na nossa parceria de desenvolvimento. E, de novo, agradecer aqui essa pergunta inicial. Obrigado, Eli. Eu acho bem interessante tudo que você colocou e pegando talvez o gancho da parte final desse ecossistema, desse trabalho em conjunto, eu passo a palavra para o Manuel, porque, por um lado, Manuel, acho que você tem exemplos que pode compartilhar com a gente de tecnologia embarcada em equipamentos, talvez naquela categoria da tecnologia de precisão que o professor Giovanni apresentou, mas também, ao mesmo tempo, foi apresentado que a própria Siemens está trabalhando com o Hospital das Clínicas no laboratório de inteligência artificial. Então, existe também essa cooperação. Acho que isso é uma tônica que a gente provavelmente vai ver em comum aqui, mas se você puder falar um pouco para a gente sobre isso. Bom, primeiramente, obrigado. Queria agradecer a Abimed pelo convite. Obrigado, Adriano, também pela pergunta. Cumprimentar os colegas de mesa aqui, uma mesa meio virtual aqui que a gente está falando. Mas eu acho que o que foi muito interessante na fala do professor, e aí fazendo o link exatamente com a tua fala aí, tá, Adriano? O primeiro tema que a gente normalmente aborda aí como fornecedor de tecnologia, né, o quanto que a tecnologia está realmente proporcionando, fazendo a diferença na vida das pessoas que ela acaba por tocar. E aí não tem dúvida que quando a gente fala de tecnologia, eu tenho máquinas mais rápidas, máquinas mais potentes, que possam causar menos impacto, né? Então, esse acho que é o primeiro componente dessa equação. Exemplos, a gente tem uma série deles, né? Então, por exemplo, existem algumas tecnologias de inteligência artificial. Vocês imaginem o quão complicado é você fazer um exame de ressonância, talvez, num paciente com Parkinson, né? Ou um exame de tomografia. Então, você fala assim, não, Manuel, já existia o Parkinson há muito tempo, e normalmente você cede ao paciente. Mas o quanto que você não perde da qualidade do resultado do exame exatamente por ter sedado o paciente. Você já não consegue pegá-lo numa situação padrão. Onde entra a inteligência artificial aí como um exemplo, é que a partir do momento que a máquina consegue identificar qual que é o padrão de tremor, ela consegue anular esse padrão de tremor na hora que ela está fazendo a imagem. Então você consegue, de alguma forma, resolver esse problema que efetivamente estaria aí. Então, assim, esse é um exemplo da tecnologia bem embarcada mesmo, que a gente vê no dia a dia. Mas eu acho, sabe, Adriano, até antes de falar de ecossistema, o professor ele acabou trazendo um tema que eu achei que é fundamental e o Eli complementou, né? A gente costuma dizer, aí quem der uma lembrada na teoria dos jogos, que em algum momento na vida da gente a gente estudou, a teoria dos jogos diz o seguinte, né? Que existem aqueles jogos de soma zero. O que é o jogo de soma zero? Eu só ganho se você perde. Para o ímpar é um exemplo clássico dele.
xadrez também. E a saúde também, vocês acreditam? Porque quando você olha a saúde, como você não gira em torno do paciente, você... Estão me ouvindo bem? Tá. É legal que todo mundo levantou, quer dizer que vocês estão prestando atenção. Não, brincadeira. Mas o fato aqui é o seguinte, né? Como o próprio Eli falou, né? Então, há a necessidade de que diversos elementos da cadeia que antes tinham somente, não é tão simples assim, a relação de cliente-fornecedor, eles passem a olhar juntos para quem? Para quem efetivamente dispara a saúde. Porque senão o que acontece? Vamos combinar que o nosso sistema de saúde é um sistema de doença. Porque ele só começa a funcionar exatamente no momento em que te falta saúde. E essa que é a grande incoerência, né? A gente vive num mundo meio diferente. Então, aí volta para o tema de ecossistemas, tá, Adriano? Se a gente não se junta para ajudar a resolver o problema, a coisa não vai funcionar. Já está insustentável, todo mundo sabe das dificuldades, é quando você começa a falar das grandes variáveis de mercado, né? Envelhecimento populacional, aumento de prevalência de doenças crônicas, gente, a tendência é de ficar mais complicado. Então, quando a gente começa a participar de ecossistemas, eu queria só fazer aqui, professor, fazer um lembrete, não tem como não falar da iniciativa do HC, na época do Covid, chamada Radivid-19. Eu acho que foi a maior prova de que se a gente estiver junto, em torno do problema, a gente consegue resolver melhor. E no Radivid foi super interessante, e aqui eu estou falando em nome da Siemens, tá, pessoal? Mas tinha produto Siemens, tinha produto GE, tinha produto Huawei, tinha todo mundo participando. Por quê? Para combater um inimigo comum, que a gente não entendia direito, né? Chamado Covid. Então, eu acho que assim, essa participação no ecossistema, Adriano, é exatamente o que vai fazer com que a gente comece a olhar a saúde de uma maneira diferente e aí efetivamente focado no paciente, que é o mais importante. Tá? É isso. Obrigado, Manuel. E é bom que ele pega o microfone assim, eu fico com a tentação, mas eu não consigo interromper. Então a gente volta aqui, espera até o final. E aí eu aproveito então para passar a palavra para o Fabrício, porque eu acho que, Fabrício, se você notar aqui, você está no meio de 4 pessoas que estão na área de radiologia hoje. Né? Mas você, liderando a Johnson & Johnson MedTech, está nessa área de dispositivos médicos, muito na área cirúrgica e de várias especialidades, e a gente mencionou, o professor mencionou robótica, a importância da conectividade para que a gente possa talvez fazer uma cirurgia à distância, e aí a gente está falando de 5G e não sei mais o que vai ser necessário. E eu sei de muitas experiências que vocês vêm trabalhando, no caso na Johnson & Johnson, de inovação aberta, de parcerias. Se você puder contar um pouco para a gente como é que você está vendo esse desafio da transformação digital, e talvez até já fazendo uma provocação, te perguntar já assim, que acho que todo mundo tocou um pouquinho, mas tem tanta oportunidade, o que precisa quais são as barreiras, ou o que você vê também de desafios para que isso aconteça? Antes de mais nada, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, Adriano, BIMED. Queria cumprimentar o professor Giovanni pela inspiradora apresentação, os colegas aqui. E antes de responder a sua pergunta, eu queria destacar um ponto da apresentação do professor Giovanni que me chamou bastante atenção e que eu tive bastante alegria de ver vocês colocando inovação como 4º pilar. Sempre quando a gente fala, né, de instituições de saúde, a gente fala de assistência, de pesquisa, de educação, e agora colocando como 4º pilar inovação é algo que eu queria parabenizar e falar que eu acredito bastante nisso também. Recentemente eu tive uma pergunta sobre o que é inovação, né? E obviamente a gente pode dar milhares de respostas para essa questão, e ao final das contas eu concluí que a inovação é o elixir da juventude das empresas. Quando a gente pensa em empresas centenárias, se elas não se inovam, elas envelhecem, elas deixam de ser relevantes. E isso é mais verdade do que nunca no momento que dados apontam que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, há 20 anos atrás, tinham 32 anos de vida em média. Hoje em dia, são 21 anos de vida. O que isso mostra? Mostra a velocidade dessas mudanças e que, cada vez mais, a falta desse elixir da juventude, que é a inovação, faz com que as empresas deixem de ser relevantes, que elas envelheçam. Então, eu queria
parabenizar o HC para colocar isso como pilar e dizer que isso também é um pilar nosso dentro da Johnson & Johnson, até o motivo pelo qual a gente evoluiu de Medical Device para MedTech. Agora, continuando e indo para a sua pergunta, qual que é a grande barreira? A grande barreira normalmente são as pessoas, como muito bem colocada pelo Eli. Por quê? Porque quando a gente fala de transformação digital, não é sobre dispositivos. Não é sobre você ter uma impressora 3D que vai imprimir uma prótese de joelho e você vai conseguir ter aquela prótese de joelho personalizada, provavelmente melhorando o desfecho daquele paciente. Isso já existe, isso está aí. Inteligência artificial, inclusive, a gente tem uma aplicação na Johnson que conseguiu reduzir de 30 para 5 dias o tempo desse processo todo, lá nos Estados Unidos. Mas isso é só um exemplo de uma tecnologia inovadora que não é suficiente para mudar o sistema, não é suficiente para mudar a realidade. Para a gente conseguir fazer essa mudança, você precisa fazer uma transformação digital dentro das organizações. E essa é exatamente a questão que, num artigo do ano passado, que foi publicado na Harvard Business Review, o CEO da Microsoft e um professor da Harvard Business School comentava que as empresas nos dias de hoje, as organizações, seja elas organizações públicas ou privadas, elas precisam, de fato, começar uma jornada de evoluir de uma empresa tradicional, que opera de maneira tradicional, para uma empresa nativo digital. E a Microsoft, por que a Microsoft está falando isso? Não é uma empresa digital? Não, não era. Tanto que, se a gente fosse em 2010, a Microsoft, vários já falavam que ela estava sendo descontinuada a relevância dela quando comparava com os novos players nativos digitais. E aí, quando a gente para fazer essa reflexão, você tem um CEO que entrou lá, começou a sua jornada, e hoje em dia a Microsoft está não só nativo digital, mas liderando essa grande revolução que a gente está vendo aí da inteligência artificial generativa, e as ações dela, né, pularam com essa nova transformação de $250, já está 320. Eu tive a sorte de comprar. Eu já vendi também, que eu estou com medo do que vai acontecer semana que vem aí com a dívida dos Estados Unidos, mas de qualquer forma, né, parabéns dessa jornada, a jornada que a gente também está fazendo e que a gente observa no HC. Eu lembro também, 10 anos atrás, 2013, a gente estava discutindo que para poder você fazer inovação na academia no Brasil, era tão difícil quanto você privatizar uma empresa. Não sei se você lembra disso, professor Giovanni. E parecia intransponível as barreiras. E a gente olhava, falando de ecossistema, somente na área da saúde, era totalmente inexistente. E aí, passados, né, mais de 10 anos, a gente tem provavelmente hoje o 6º ou 7º maior ecossistema de inovação em saúde do mundo em São Paulo. E com certeza, né, essas instituições estão aqui, protagonizadas pelo HC, são responsáveis por isso. Então, Adriano, voltando à questão que você levantou, eu acho que a grande barreira para a transformação digital é a gente conseguir fazer com que empresas tradicionais consigam gerar destreza digital nos seus funcionários, consigam evoluir modos de trabalho para modos de trabalho ágeis, aqueles que têm empresas de tecnologia, levar para as organizações comerciais também, mudar o estilo de liderança para estilo de liderança servidor, que é uma outra forma de poder estar liderando essas organizações. Criar toda uma base que vai servir para catapultar essa inovação, seja consolidar os dados, deixar esses dados prontos para a inovação, para você estar aplicando esses casos de uso, para uma forma que, quando a gente traga essas novas tecnologias, como, por exemplo, cirurgia digital, a gente consiga não só colocar essa tecnologia a serviço dos pacientes, mas que a gente possa colaborar com hospitais, com operadores de saúde, para, de fato, mudar toda a jornada de cuidado desse paciente e fazer com que a gente consiga centrar em gerar valor para todo o sistema. Então, acho que é mais ou menos por aí a minha visão. Obrigado, Fabrício. Eu acho que, ouvindo um pouquinho de cada um, o professor mencionou que a transformação digital, a saúde digital, é muito bem aceita pelo paciente. Eu acho que, de maneira geral, o que a gente está vendo é que a resistência não está nas pessoas que estão se beneficiando disso, está todo mundo querendo. O que você está trazendo e desafiando é que as empresas precisam estar mais intencionalmente buscando, se rejuvenescendo e buscando essa mudança e mudando a forma de liderar e comprometidas com isso. Mas aí eu queria, de repente, fazer uma pergunta, principalmente para o professor Giovanni, mas todos podem comentar também. Professor, do ponto de vista de regulação,
ou de riscos. O senhor poderia comentar um pouco o que o senhor vê de desafios, de riscos para todas essas mudanças? Porque eu até estava lendo há poucos dias atrás um artigo que o senhor publicou na revista Healthcare, que fala, você já ouviu falar do MedPalm M2 da Google e quais as oportunidades e os riscos de um ChatGPT da medicina? Né? Então a gente vê muito dessa discussão da inteligência artificial, da velocidade que ela está se movimentando e que a regulamentação não está acompanhando. Como é que o senhor vê isso? Então, se nós olharmos um pouco para trás, nós aqui que atuamos na área de radiologia, há 5 anos atrás, no nosso grande congresso de radiologia nos Estados Unidos, o RSNA, surgiu uma previsão. Né? O radiologista era uma profissão em extinção, né? Porque a inteligência artificial ia fazer a leitura das imagens e o radiologista não ia durar poucos anos. Tanto que, na nossa residência do Hospital das Clínicas, nós tivemos uma queda de 80% da procura dos médicos formados pela Faculdade de Medicina. Então, isso mostra, né, um pouco como a tecnologia, às vezes, é mal interpretada. Né? Muita gente encara a tecnologia como uma ameaça. Né? E foi assim na Revolução Industrial também. Né? É evidente que a inteligência artificial e a tecnologia em geral é um enorme auxiliar, né, para o usuário. Né? Para o médico, a inteligência artificial, para o radiologista, a inteligência artificial ajuda o radiologista a ser mais preciso, a fazer um diagnóstico mais seguro, reduz erro e melhora, inclusive, produtividade. Contribui muito para a segurança do paciente. Tá? E agora, quando surge o ChatGPT, o ChatGPT não vai mais substituir uma determinada profissão, vai substituir um homem. Nós estamos em extinção com o ChatGPT. É aquela interpretação de insegurança diante de novas tecnologias. Né? Agora, a tecnologia tem que ser usada para o bem, não para o mal. Né? Então, nós sabemos que o ChatGPT ele não é confiável. Nós não podemos acreditar no que ele diz. Né? Então, o conteúdo, tanto do ChatGPT como dessas novas modalidades voltadas à saúde, nós temos que ter um senso crítico em relação ao conteúdo. Né? E a regulação é fundamental. Né? Nós não podemos também deixar as novas tecnologias à solta, né? Sem uma regulação. Né? A Anvisa regula todo tipo de equipamento médico. Ainda bem, porque imagino que seria o mundo se não tivesse regulação de equipamentos médicos, de medicamentos. Então, o que é muito importante, né, que nós avaliamos a tecnologia no senso crítico, nós não sintamos ameaçados pela tecnologia, que nós incorporemos as novas tecnologias e que exista uma regulação para que as novas tecnologias sejam utilizadas em favor do paciente e não contra a sociedade. Né? Obrigado. Só reforçando, acho que o ponto do professor Giovanni, já é conhecido que inteligência artificial ela alucina, né? É um termo bem descrito já, que é gerar uma resposta que não é baseada no treinamento que teve e falando como se aquilo fosse uma verdade. É conhecido também que ela comete equívocos, mas nós também cometemos. E, de maneira geral, ela comete, no estágio que ela está agora, para determinadas aplicações, menos equívocos e menos erros do que nós. Então, acho que isso tudo vai dentro dessa construção de poder aceitar essa nova tecnologia, essas inovações, entender as limitações também, não endeusá-la, porque ela também é falha, e, principalmente, entender como é fundamental regular para exatamente poder lidar com todas essas limitações, seja na base de treinamento, que naturalmente ela vai estar refletindo quem somos nós enquanto humanidade, todos, né, os nossos defeitos, e vão estar lá, porque nos dados de treinamento muito dificilmente você vai conseguir extrair isso. Acho que é importante a gente entender que, falando de inteligência artificial, você cria uma instância, essa instância ela é treinada, mas depois é nas interações com os usuários que a personalidade dela vai surgindo. E depois dessa personalidade surgiu, é igual uma criança. Depois que ela vai para um estágio mais avançado, dificilmente você consegue alterar. Como que você consegue garantir que nessa fase, digamos assim, da juventude
que ela está aprendendo através de interações, ela realmente tenha um aprendizado que vai levar a ela a ser uma boa inteligência artificial, no ponto do professor Giovanni. Então, isso tudo é muito complexo para chegar no ponto de alguns especialistas comentarem que tem 5% de chance de até 2100 ela nos aniquilar completamente, e aí não literalmente, aí literalmente não de forma figurativa, como o professor Giovanni está colocando, mas independente disso, ela é uma realidade, ela vai estar aí, a gente precisa aprender a lidar com ela, mas regulação é fundamental, principalmente para a gente conseguir extrair o que tem de melhor nela e evitar os riscos associados, né, a essa revolução que a gente está vivenciando nesse momento. Não, o que é legal de ficar num painel como esse, que a gente pouco complementa, né? Não precisa complementar muita coisa. Mas em termos de regulação, só para vocês terem uma ideia, como o tema de inteligência artificial ele acaba sendo crítico, vocês imaginem se a inteligência artificial comete um erro e que chega, de repente, na pior consequência, né? De repente, o paciente vem a óbito. A primeira coisa que o professor está falando, e o Fabrício também comentou sobre a regulação, é de quem que é a responsabilidade pelo que aconteceu. É do algoritmo, é de quem treinou o algoritmo ou de quem programou o algoritmo. Então, assim, a conversa, ela vai além do jardim, como diz aquele, sabe? Então, eu acho que a inteligência artificial está aí. Eu acho que, e só complementando o que o professor e o Fabrício comentaram aqui, é muito questão da tua postura diante da inteligência artificial. Fechar os olhos e aceitar é você pegar e fazer o teu trabalho de doutorado, viu, Adriano? E falar, o chat GPT, ele foi lá e preencheu, ele vai escrever 190 laudas facinho e cheio de fundamentação, mas não é você, né? Então, eu acho que tem muito da consciência, né? O como que a gente se posiciona diante da inteligência artificial. E eu lembro que uma vez eu vi um artigo, e aliás, pessoal, procurem, é do Fórum Econômico Mundial sobre o impacto da digitalização na sociedade. E eles falam o seguinte, olha, para a inteligência artificial você pode tomar 3 posturas. A primeira é você ter consciência de que tem uma corrida que você vai perder, ponto. Ela é muito mais ágil, ela é muito mais rápida, ela consulta o mundo inteiro. Tem uma que você vai conviver, que é o que a gente está vivendo hoje na radiologia, por exemplo. Eu não sou médico, tá, pessoal? Mas é isso, né? Você poder ter, de repente, a marcação de tumor feita pela inteligência artificial para depois você confirmar. Só que existe uma corrida que a inteligência artificial jamais vai conseguir fazer, que é o olho do médico falando com o paciente. Não tem inteligência artificial que faça isso. Não tem já chat GPT que vai fazer isso. E aí a gente até usa para ilustrar, né? Pega Starry Night de Van Gogh e pede para a inteligência artificial. Já tem gente falando que consegue, mas talvez não com a mesma inspiração, tá? Então acho que esse que é o complemento que eu queria falar. Queria dar uma visão complementar aqui aos meus colegas. Primeiro, o software também é regulamentado as a medical device. Procurem softwares regulares e legalizados. Vejam quanto o software interfere tanto quanto as máquinas. Então, acho que esse é o primeiro recado e a Anvisa já deixou isso claro. Eu vou falar um pouquinho de barreiras, rapidamente aqui, porque o tempo já está quase esgotado. Passou a plaquinha de 5 minutos 6 vezes aqui. Eu queria até aproveitar e perguntar, vocês estão precisando sair ou a gente pode estender 10 minutos aqui? Porque assim, a conversa tá tão interessante que ela já passou 3 vezes a plaquinha de 5 minutos e eu estou ignorando. Aí eu queria oficializar que agora a gente vai fazer 10 minutos e a gente finaliza. Okay. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da parte de barreiras. O Future Health Index é uma pesquisa proprietária que a Philips executa ao redor do mundo, anualmente, com mais de 500 líderes da saúde, representativa também para a América Latina, inclusive para o Brasil. O Future Health Index pergunta e pesquisa para os líderes da saúde sobre essas barreiras. Vejam o que a maioria deles fala. Barreiras de transformação digital. A primeira, ter estrutura e arquitetura para dar o próximo passo. Segundo, budget. Ter recurso para comprar e implantar. Terceiro, cybersecurity. Não dá para dar esse passo sem controle. E quarto, pessoas. Barreira cultural de implantação. Eu trouxe o problema, vou falar um pouquinho de como os líderes mitigam esses riscos. Primeiro,
o planejamento estratégico das nossas instituições tem que ter transformação digital. Se não tiver transformação, investimento em tecnologia, não vai ter budget, isso não vai acontecer. Os líderes da saúde declaram que vão aumentar os seus investimentos em TI em mais de 30% no próximo ano. E inteligência artificial, 90% dos líderes declararam aumento de investimento nos próximos 3 anos. Provavelmente a gente vai estar aqui falando de outros problemas, não esses apontados. Então, o Class Institute é um instituto que pesquisa os consumidores de software em saúde, os hospitais, as clínicas, os usuários. Ele fala que a chave do sucesso para implantar tecnologia está em personalizar a jornada do usuário e treinar. E eu pergunto quantos de vocês foram retreinados para utilizar a tecnologia nos últimos anos. A tecnologia é um ser vivo. A gente precisa reforçar o aprendizado dela e personalizar a jornada para que realmente os tomadores de decisão estejam apropriados de todas essas tecnologias aqui que a gente apresentou. E só para encerrar minha fala, até porque ela já encerrou, acho que ontem, ao redor do paciente, todos nós somos complementares. A tecnologia, ela é capaz de entregar um novo modelo de assistência centrado no paciente, um novo modelo de trabalho com cooperação e suporte à decisão clínica, um novo modelo de gestão data-driven e novos modelos de negócio, todos baseados em valor. É isso que eu queria deixar aqui como mensagem final. Muito obrigado. Então, aproveitando a deixa, primeiro, muito obrigado a todos vocês. Eu acho que a gente vai encerrar. Até vocês podem falar assim, puxa, eu falei que ia dar 10 minutos, ela apareceu de novo com a plaquinha, que ela não está com fone, ela não me ouviu falando isso. Aí ela mostrou a plaquinha de 2 minutos. Então, eu agradeço a todo mundo aqui que participou. E, de repente, o Eli já aproveitou e já fez aquela mensagem final. Eu vou pedir daqui para lá, Manuel, Fabrício e finalizando com o professor Giovanni, para uma mensagem final de 1 minuto cada um, e aí a gente encerra. Bom, obrigado. Acho que obrigado a todos vocês, né, que apesar das plaquinhas virem e voltarem, vocês continuaram firmes. Então, nosso pessoal, um agradecimento aqui. Mas eu acho que é isso, eu acho que o fato de você... A discussão ela foi bastante rica, e acho que o fato de vocês terem ficado aqui, acho que mostra que realmente isso é algo que está na tona. E detalhe, não é todo mundo, nem todo mundo não, seria até ingênuo falar isso. Ninguém tem todas as respostas, né? Mas acho que assim, só essa vontade que a gente tem de discutir o tema, Adriano, e aí você modelou muito bem com o jogo das perguntas que você fez. Acho que assim, o interesse da gente vai definir o quão bem a gente vai passar por isso. A jornada já começou, a gente pode nem saber muito bem para onde vai, mas saiba que você já está nela. Então, acho que a melhor forma que a gente tem é procurar aprender, procurar discutir isso daí e participando, pensando no ecossistema que o Fabrício falou também e o professor Giovanni também. Insiram-se em outras rodas além do seu mundo. A diferença pode ser bastante importante. Tá? É isso. Bom, minha mensagem final, vou começar discordando cordialmente do Manuel a respeito do olho no olho. E aí eu me explico. Vou trazer um exemplo para vocês. Todo mundo aqui deve ter acompanhado o engenheiro da Google que, conversando com a inteligência artificial generativa deles, chegou à conclusão que aquele sistema estava vivo, começou a falar isso para jornais fora do Google, foi afastado, contratou um advogado para defender aquele sistema de inteligência artificial generativo, para que a Google reconhecesse que ele não era um objeto, mas era um empregado da Google. Não sei se vocês conhecem essa história ou não, mas resumindo a história é essa. Por que eu estou contando essa história? Que para mim essa história não é sobre um empregado defendendo um sistema de inteligência artificial. Para mim é sobre a capacidade que esse sistema de inteligência artificial tem de criar intimidade com as pessoas. Não é o olho no olho, mas talvez seja uma outra forma de conexão tão forte quanto para que um engenheiro super bem qualificado colocasse em risco um emprego muito bem pago para poder defender um software. Então,
eu acredito que o olho no olho também vai ser simulado através de criação de conexão, de intimidade, e provavelmente esse é o maior risco e a maior oportunidade. Para você tratar doenças de saúde mental, para você dar acompanhamento, para você incorporar isso nas linhas de cuidado, ou para você poder manipular massas ou, infelizmente, levar a engenheiro da Google a tomar decisões equivocadas sobre a vida dele. E dentro desse contexto todo, eu acho que mais do que nunca cabe a todos nós, as nossas organizações, a realmente, por mais ameaçador que pareça, por mais complexo que apareça, a gente abraçar essa mudança, realmente procurar entender, procurar criar mecanismos para poder ter uma estrutura de controle e poder fazer com que mais e mais a gente possa extrair o lado positivo dessa revolução e consiga manter sob controle os riscos que, sem dúvida alguma, vão surgir e vão ser muitos. Obrigado. Eu queria agradecer a Abimed pela oportunidade de ter esse debate tão rico aí com pessoas tão amigas e queridas aí, e acho que nós vivemos... a era digital é uma era disruptiva, de uma aceleração impressionante. Eu acho que é uma era muito rica, cheia de desafios, né? Eu acho que o paciente pode se beneficiar muito disso, e eu digo realmente agora, a saúde tem que ser centrada no paciente, né? Mas é difícil prever onde estaremos daqui a 10 anos, né? Eu acho que se nós repetirmos essa mesa daqui a 10 anos, nós vamos poder identificar quantos erros de previsão nós estamos fazendo hoje. Mas é realmente uma era fantástica, né? Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor Giovanni, doutor Eli, Fabrício, Manuel. Muito obrigado a todos vocês. Realmente, para a gente é um prazer estar conversando desse tema tão interessante e ver vocês tão interessados. Em nome da Abimed, de verdade, agradeço a todos. E aproveito para convidá-los, que a gente vai ter um coquetel da Abimed hoje, no stand H34, que começa às, acho que 19 horas. Então, enfim, por favor, vocês estão todos convidados. Muito obrigado.